Boa noite a todas e todos. E agradecer a vós pelo convite a integrar nesse projeto de Kindezi, né? Que eu anui com muito interesse em função daquilo que havia como proposta. Na verdade, eu pesquiso o signo e a significação na cultura, trabalho com a semiótica, com a comunicação artística e a educação. Então, quando fui abordado para poder integrar o projeto na qualidade de consultor, achei, achei interessante, né, fazer essa consultoria em função de como o projeto abordava um setor da memória, né, cultural, Congo, né, Bantu Congo. E os Ficongos, como se sabe, aqui em África, eles estão distribuídos em 3 países, né? No caso, Angola, o Congo Brazzaville e o Congo Kinshasa. E, e essa designação, esse nome, a forma como ele pode projetar para o universo do conhecimento, parte precisamente de um trabalho sustentado que foi desenvolvido pelo Foucault, Brunswick Foucault. Então, o projeto que ainda ao retomar esse formato e ser aplicado a um contexto como o Brasil, né, num período em que o próprio Brasil define as suas políticas culturais, políticas de ensino voltadas à sua relação com a África e a história africana, achei de todo necessário, né, poder fazer a consultoria desse projeto. Mas, precisamente por causa da forma como o projeto recupera aspectos importantes no domínio das artes que foram silenciadas. Nós temos uma visão truncada do modo como nós compreendemos as literaturas, né? Portanto, a literatura ficou confinada num registro escrito, né? E nos gêneros que eles foram definidos de forma restritiva. Então, lendo mesmo o Sequial e alguns teóricos como Yuri Stiniano, russo, né? Nós conseguimos então perceber de como, a par de muito daquilo que tem estado a ser feito por muitas universidades do mundo, nós podemos compreender a relação que a literatura tem com as outras artes e como é que essa relação já é histórica, é antiga, não é atual. Mas, em função de como os estudos literários no centro ocidental se desenvolveram, essa forma acabou por ser confinada e colocada no lugar onde aparece a ser só um domínio do saber escrito. Então, ao olhar para o projeto Kindezi, a forma como ele recupera a arte de contar, né, e a arte de contar histórias ou os contos, não implica não só, ou seja, o ato de contar, né, ele por si só não é feito com o registro da fala. Há um conjunto de elementos que se entrelaçam ao ato de contar, aquilo que nós chamamos de história. Então, quando a história é contada, há momentos de pausa em que às vezes se canta e há outros que às vezes se dança. Então, como se pode compreender, a história dos africanos já era assim, também podia implicar no meio de história cantar
e também poder implicar dançar. Então, quando há essas duas atividades integradas, lembramos a forma como nós podemos entrelaçar e integrar os domínios das artes, a partir dessa forma de se manifestar. Nesse caso, temos o ato de contar, a história em si, o conto, e dentro do conto estão integrados a, a dança e o canto. Então, isso é uma mostra mais do que sustentada para as oficinas pedagógicas voltadas para criar, para instruir não crianças, tanto no pré-escolar quanto na escola fundamental, mas também para instruir os próprios instrutores das crianças e perceberem como é que esses elementos estão integrados. E mais por causa mesmo da forma como nós fomos eh, eh, ensinados, né, a tomar o conhecimento a partir do princípio binário, separar os elementos uns dos outros e abordá-los por via disciplinar. Então, como podem perceber, para quem persegue preocupações ligadas à formação integral do aluno, para quem persegue preocupações ligadas ao entrelaçamento entre as ciências sociais e as ciências da natureza, para quem persegue aspectos ligados à valorização das línguas a partir do seu espaço de memória, nas práticas e nas representações, para quem compreende a forma como as disciplinas se interligam umas nas outras para potenciar capacidades de conhecimento, esse projeto foi mais do que suficiente e demonstrativo para essas valências. Então, é isso que fez com que o acolhesse e pudesse dar o que eu tinha como elementos contributivos para aquilo que o projeto tinha como objetivo principal, objetivo final. Que com esse projeto se dá um modesto contributo, aquilo que nós consideramos educação pela arte e a arte e educação, mas de uma forma que consideramos muito inovadora, muito complexa, e bem sustentada e interessante, num mundo em que os grandes méritos ficaram reservados para as quimeras da contemporaneidade, as quimeras daquilo que se considera o modernismo, ou então do princípio progressista, né? Em linhas gerais, era desse modo que eu gostaria de poder intervir neste ato de apresentação do livro, ou do projeto, né? E felicitando mais uma vez a Rosa pelo projeto, né? E a ousadia que teve em fazê-lo, e a forma como isso pode abrir portas para outras formas de projetos idênticas que podem ser desenvolvidas para o bem de todos nós, tanto quanto nós aqui em África, quanto os que estão em espaços diaspóricos, como no Brasil ou nos Estados Unidos, e que têm uma certa relação de memória com aquilo que os africanos, de certo modo, produziram em termos de conhecimento para a humanidade. Obrigado pela vossa atenção, né? E eu gostaria de ficar por aqui. Obrigado.